das falhas do processo fotográfico mais antigas conhecida e cujo resultado curioso / artístico acabou se tornando uma técnica, a denominada técnica da fotografia de sobreposição ou justaposição é uma velhíssima conhecida do vasto arsenal de técnicas e curiosidades da fotografia analógica experimental, sendo denominada de dupla exposição, múltiplas exposições e até mesmo longas exposições, quando uma ou mais exposições são feitas sobre o mesmo quadro ou graças ao prolongado tempo de abertura, é possível borrar pessoas em movimento ou torná-las praticamente invisíveis. A possibilidade criativa dessa técnica é bem vasta. Dessa forma, a baixa velocidade de captura da imagem das primeiras câmeras fazia com que esse tipo de resultado fosse bastante comum de ocorrer. Sendo assim, se não fosse fotografia de paisagem e arquitetura, naturezas mortas ou fotos de cadáveres, a possibilidade de ocorrer duplas exposições ou borrões de movimento na foto era bastante alta. Fosse devido ao vento a balançar a folhagem ou aquelas crianças astuciosas que não sossegavam paradas durante aqueles rápidos instantâneos de 15 minutos completamente imóveis. Ocorre que, paralelamente ao início dos primeiros experimentos bem-sucedidos dos primórdios da fotografia, começa a se popularizar na Europa, em meados do século XIX, o fenômeno das mesas volantes ou giratórias, no qual seres espirituais se manifestavam através de pessoas, denominadas inicialmente magnetizadores e, posteriormente, denominadas de médiums, do latim meio, que significava exatamente isso, era um meio pelo qual o mundo espiritual atuava no mundo físico. Foi nesse ambiente de efervescentes descobertas que o eminente cientista e professor de letras Hippolyte Léon Denisard Rivail ouviu falar em 1854 de tal fenômeno, por intermédio de seu amigo Fortier, um ávido seguidor de teorias pseudocientíficas de Franz Anton Mesmer sobre o magnetismo animal, denominada de mesmerismo, em uma auto-homenagem. Simpático, não? No entanto, foi somente um ano depois, em 1855, que o professor Hippolyte começou realmente a prestar atenção nesse fenômeno de cunho sobrenatural. Algo que lhe foi tão marcante que, impressionado com as evidências e tendo sido contatado por intermédio de psicografia por um suposto espírito familiar, que o teria acompanhado por várias encarnações, resolveu dedicar-se ao estudo desse fenômeno, o qual denominou Espiritismo, tendo, inclusive, mudado seu nome por sugestão de seu espírito familiar, para Allan Kardec, lançando em 18 de abril de 1857 aquele que, inaugurando a criação da doutrina espírita, seria o primeiro de uma série de livros sobre o assunto, o Livro dos Espíritos. Voltando à fotografia, não demorou muito para que pessoas, tanto no afã de provar a existência do mundo espiritual, quanto as oportunistas puramente mal intencionadas se valessem do efeito etéreo, quase sobrenatural, proporcionado pela dupla exposição, para venderem desde fotos de supostos familiares desencarnados, passando por anjos, até assombrações de todos os tipos, formas e tamanhos, para os incautos crédulos que, munidos de crenças cegas e carteiras recheadas, eram um alvo fácil para esse tipo obscuro e sorrateiro de comércio fotográfico. Cito como exemplo clássico o retrato feito em 1854 por Roger Fenton, do príncipe Arthur, um dos filhos da rainha Vitória, no qual eis que surge por trás do infante uma figura fantasmagórica, que não era ninguém menos que sua zelosa babá, simplesmente procurando assegurar-se que o pimpolho real não caísse do banquinho sobre o qual estava. Com isso, foi dada largada para que essa novidade fotográfica, que foi a coqueluche entre o final dos anos 1850 e meados dos 1860, pois era razoavelmente fácil de fazer, tendo sido impressas diversas publicações sobre o assunto,
tal como o Photographic Amusement, de Walter Woodbury, sendo as fotos geralmente vendidas na forma de cartões estéreo. Hoje em dia, as duplas exposições são utilizadas com um propósito menos picaretício e mais artístico, em fotos criativas, podendo ser perfeitamente executadas tanto na película quanto na mídia digital sem nenhum problemas, apresentando resultados interessantes quando bem executada, é claro. Ainda que algumas fotos de fantasmas sejam realmente atribuídas ao plano sobrenatural, sem evidências visíveis de manipulação ou qualquer explicação lógica, não se deixe enganar. Em fotografia, quase tudo é possível. Fica a dica. Gato Mia. Tchau!